Casa do Bebê, realizando sonhos de ninar. Atlas Clube de Benefícios e Proteção Veicular, breve em Itaiobeiras. Eudogás e água mineral, ligou, chegou. E Decoplan Móveis Planejados, chama no zap. Tony do Sofá, fabricação e reforma de estofados. Estamos aqui no auditório do Hospital Santo Antônio. Viemos aqui buscar esclarecimento do presidente, Dr. Nicolas, presente também aqui o subsecretário de Saúde do município de Itaiobeiras. Viemos em busca de uma solução, digamos assim, uma solução. A gente quer saber do Hospital Santo Antônio o que eles estão procurando para reverter tanta dificuldade que eles estão enfrentando, tanto eles quanto as pessoas, né? É um desespero mútuo, pessoas querendo vir para o leito onde não tem leito, pessoas querendo ficar na enfermaria onde também não tem. Então, a gente quer saber do Dr. Nicolas, né, como é que está essa situação, de que forma que ele está enfrentando. Doutor, seja bem-vindo ao nosso canal. Doutor, né, o senhor relatou aí nas redes sociais do senhor que não tem leitos de UTI, não tem leitos de enfermaria, e fica todo mundo em busca de uma solução. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente de que forma o senhor tem trabalhado para tentar reverter esse quadro. Não, é uma situação bem complicada mesmo que a gente está passando agora. Não é exclusiva de Itaiobeiras. Se fosse exclusiva, talvez a gente conseguisse resolver com mais facilidade. Mas é uma situação de Minas Gerais como um todo e particularmente do norte de Minas, que é a nossa região aqui. Nós, como todos já sabem, nós somos um hospital regional, nós somos um hospital da cidade de Itaiobeiras, e como um hospital regional inserido no sistema de saúde da região norte, nós somos responsáveis por toda a região norte. E não poderia ser diferente, afinal, nós temos o amor aos itaiobeirenses, aos munícipes daqui, mas são todos brasileiros, né? Nossas famílias estão nas cidades da região, então a gente tem que atender a todos e da melhor maneira possível. Nesse sentido aí, já há cerca de 30 dias, nós tínhamos aí 8 leitos funcionando desde novembro sem habilitação direta pelo governo federal, recebendo apoio do governo estadual. Conseguimos essa habilitação desses 8 leitos há cerca de 30 dias e justamente nessa época dessa habilitação dos leitos estourou uma segunda onda aí na nossa região. E rapidamente, apesar do município de Itaiobeiras não estar passando por um período difícil, nosso período mais complicado foi no mês de final de dezembro, início de janeiro, rapidamente os leitos foram demandados pela Regional de Saúde, pelos outros municípios. Então, no caso, doutor, não é só pessoas de Itaiobeiras. Isso aqui o senhor está passando sufoco porque está vindo pacientes de outras regiões, onde o hospital não pode fechar as portas também para as pessoas. Exatamente, foram muitos pedidos de outras regiões, inclusive entre pacientes que a gente já tem aqui e solicitados, foram mais de 20 solicitações que a gente tentou atender, muitos não conseguiram chegar até aqui por dificuldade de transporte. Tivemos pacientes de localizações, por exemplo, a 700 quilômetros daqui, então que era muito difícil de trazer, mas se precisasse a gente estava aqui a postos para resolver. Há mais ou menos, justamente há uma semana agora, nós, com a ajuda do município de Itaiobeiras, o Marlon está aqui para falar, nós conseguimos abrir mais 2 leitos, chegamos a 10 um leito de UTI. Esses leitos só conseguimos abrir rapidamente assim, porque eles já estavam previstos desde o mês de janeiro, naquela outra onda que a gente teve, a gente previu, começou a montar, então a gente conseguiu rapidamente aí com o auxílio da prefeitura, tivemos auxílio também de algumas prefeituras como Curral de Dentro e Berizal, mandando os respiradores de lá para nos ajudar, conseguimos abrir esses outros 2 leitos. Infelizmente ainda não são suficientes, porque os pedidos são muito grandes. No final de semana a gente recusou 5 pacientes pedidos de outros municípios aqui para o CTI por falta de vaga. Nós estamos hoje com todos os leitos ocupados e com paciente inclusive aguardando um leito. Eu gostaria de até deixar um ponto muito importante aqui, que no sábado eu liguei para o senhor em busca de uma entrevista. O senhor me relatou algo que eu fiquei até emocionado, que foi o que o senhor falou, Edinaldo, acabou de surgir uma vaga aqui, mas é uma vaga que a gente não queria, que foi um óbito que naquele momento tinha acabado de acontecer. Então, como é que para o senhor estar acompanhando isso aqui no dia a dia, doutor? Perda de vida, então, busca de solução, de atendimento. Fala para a gente um pouco, doutor.
É muito complicado, Ginaldo, porque além de tudo, os pacientes no CTI Covid, eles não recebem visita, né? Então, imagina a situação de uma família como Bocaiúva, Montes Claros, a gente tem paciente de Janaúba, de Monte Azul, de Francisco Sá, é uma família a essa distância, sabendo que o seu parente está numa situação difícil. Pacientes em CTI são pacientes muito graves, então a gente sabe que é difícil o tratamento e sem nenhum tipo de informação. Eles não conseguem, a gente faz um boletim com a informação básica que a gente consegue, mas sem aquele contato humano. Então é uma situação difícil e às vezes eles recebem essa notícia triste de um familiar que evoluiu para óbito, que acontece bastante, e geralmente é onde surgem vagas, né? A gente tem um problema em CTI Covid, que os pacientes, que é o que a gente quer, que é os que melhoram, eles demoram 15 a 20 dias para melhorar. É o período natural da doença. Então, o paciente grave em CTI ele não melhora com 2, 3 dias. Ele vai ficar internado 10, 15, 20 dias para conseguir ter alta. Então, é muito difícil você renovar o leito, circular esse leito e aparecer vaga para outro paciente. É uma situação bem difícil mesmo e que a gente está tentando amenizar aí aos poucos. Doutor, em relação a... É um tema, digamos que um pouco polêmico, a gente também observa nas redes sociais, cada um com a sua opinião, às vezes cada um querendo ser o salvador da pátria, o dono da patente, eu consegui, eu salvei com isso, eu melhorei com... né? Então essa questão de tratamento precoce, doutor, que as pessoas tanto falam, eu gostaria de saber a opinião do senhor quanto a esse assunto tão polêmico, nem só em Itaiobeiras, no mundo todo que a gente está enfrentando isso aí. Exatamente, é uma situação bem difícil mesmo. A primeira coisa que tem que ficar claro no tratamento precoce é que ele não é a bala de prata. Tratamento precoce em lugar nenhum, nem nos melhores estudos, ele não é um tratamento que você faz, vai dar certeza que o paciente não evoluirá mal, não irá para CTI ou até evoluirá para óbito. Os poucos trabalhos que tem mostrando benefícios do tratamento precoce, temos alguns sim, até bem feitos, são benefícios relativos, benefícios que você reduz 15%, 20% a internação, que é um número bom, sim, para um medicamento, mas não vai salvar todo mundo. Então isso é muito importante. Quanto a fazer ou não o tratamento, né, grande parte do tratamento precoce é feito com vitaminas. São vitaminas para fortalecer o sistema imune, né? A gente acrescenta as vitaminas aí, às vezes a hidroxicloroquina, a azitromicina e a ivermectina, e agora talvez a colchicina numa fase mais avançada, mas que são medicamentos que já são usados há muitos anos no Brasil. Então, na minha opinião mesmo, se o médico prescrever, achar que funciona e salva as contraindicações naturais dos medicamentos. Alguns medicamentos, como a ivermectina, não pode ser usado em pacientes que têm insuficiência hepática, por exemplo. Então, tiradas as contraindicações, eu não vejo por que não usar. Em quem quer usar, o médico prescrevendo, acompanhando, é um uso a mais, é uma tentativa a mais e que pode ajudar alguma coisa. Não vai ser a salvação, mas pode ajudar. Então, na minha opinião, quem quer tomar, o médico acompanhando e prescrevendo, não veria problema nenhum. Eu acho que poderia fazer mais bem do que mal, mesmo se não servir para nada, dificilmente fará um mal grave. Doutor, no caso, nada de automedicação, Isso. Porque a gente está notando também que as pessoas, né, numa busca de uma solução, ela corre lá e vai lá na farmácia ou compra. Então, o senhor recomendaria, então, no caso de um acompanhamento médico? Tem que ter o acompanhamento, medicações, todo medicamento fora da sua dose ele vira veneno, até água em excesso pode fazer mal para o corpo, então a gente não pode, tem que tomar muito cuidado. Existem pessoas tomando ivermectina semanal, às vezes uma dose bem alta, e isso sim pode ser prejudicial ao corpo. Então tem que ser bem acompanhado por um médico, e aí é um medicamento que com certeza, se não for uma salvação, vai ter seus benefícios que o próprio medicamento já tem. Doutor, na questão de lockdown, eu gostaria que o senhor falasse para a gente também o que muda nas questões de lockdown, quando fecha tudo, porque a gente citou vários interesses. Uns querem abrir o comércio, ele quer abrir a todo custo para salvar também o seu comércio, que também é muito importante. Tem dados, doutor, o que funciona com o lockdown, o que não funciona? Reginaldo, aí acho que é uma questão muito, na minha visão, muito simples da gente resolver.
A única maneira efetiva de você quebrar a transmissão, de você quebrar a cadeia que passa de um para o outro e virar essa progressão geométrica dos pacientes, entopem o hospital, de 1 passa para 3, 4, é com distanciamento social. É a única maneira efetiva, além dos cuidados individuais, de uso de máscara, de lavagem das mãos, o distanciamento social é uma medida mais efetiva que a gente tem até o momento. O grande problema é que distanciamento social não é garantido por lockdown. Então esse é que é o questionamento, até que ponto vale a pena a gente fazer, e as pessoas param, por exemplo, de visitar um comércio com 2, 3 pessoas dentro de um comércio para fazer uma aglomeração numa festa em casa com 20, 30 pessoas. Então deixou de ficar com 3 pessoas para ficar com 30 pessoas. Então o grande problema é esse. O distanciamento é fundamental. Não dá para negar isso, e isso é que tem que ficar claro. As pessoas precisam fazer distanciamento. Com lockdown ou não, é uma decisão difícil, que aí fica na mão de quem tem que administrar. O importante é o distanciamento. Se o brasileiro fosse um pouco mais educado, entendesse mais, talvez a gente não precisaria do lockdown. Todos fazendo o seu distanciamento, nada precisaria fechar, tudo poderia funcionar com as regras bem estabelecidas e respeitando o distanciamento. A dificuldade é fazer com que as pessoas façam isso. Então é uma decisão tomada difícil e que, na minha opinião, não garante o distanciamento. É uma tentativa e, se funcionar, aí sim a gente vai ter bons resultados. Doutor, no caso das pessoas, no caso ele fecha o comércio, ele procura um refúgio, ou ele vai para a casa dele, né, ficar ali aglomerado com a sua família. No caso, no convívio familiar, doutor, o que o senhor diria para as pessoas? É o grande problema que acontece, né? É muito comum aqui as pessoas internarem 2, 3, 4 pessoas da mesma família, é comum acontecer, muitas vezes com desfechos diferentes, cada pessoa reage de uma maneira à doença, mas é muito comum as pessoas se contaminarem entre a família. Convívio familiar é difícil a gente fazer um convívio, cortar o convívio familiar, os laços, é praticamente impossível. Então as recomendações são as individuais, né, de lavar a mão, deixando claro mais uma vez, o vírus não pula, ele não voa, ele não está aí. Só existem 2 maneiras de você pegar, ser contaminado. Ou por contato direto, que é tosse, espirro, com gotículas, e isso só vai acontecer se você tiver a menos de 1,5 metro de outra pessoa contaminada e ainda, geralmente, sem máscara, que a máscara não dá 100% de cobertura, mas ajuda bastante. Então, é menos de 1,5 metro. Então, se você passar 2 metros de uma pessoa, por mais que ela esteja contaminada, ele não voa para você. A segunda maneira é através do contato com as mãos. Então, a pessoa espirra, por exemplo, em cima dessa mesa grande que a gente está aqui, o vírus vive um tempo em cima da mesa, a gente põe a mão aqui e a gente vai colocar a mão no rosto, principalmente, que é o local de contágio. Também não entra na pele íntegra, não vai entrar se cair no seu braço. Você tem que levar até olho, boca, nariz. E a gente faz, não tem jeito, a gente leva. Nessa situação, encostou em algum local, o uso do álcool gel ou da lavagem de mãos mesmo, com sabão, resolve o problema também. Então, as medidas individuais a gente tem condição de tomar, não toma por esquecimento, é difícil, e porque a gente fica preocupado às vezes com muita coisa e esquece o básico dentro de casa. Doutor, então, pelo que eu pude observar aqui, se a pessoa aumentar um pouco o nível de consciência, vai ajudar bastante. Isso. Como população em geral, né? Infelizmente, se metade aumentar o nível de consciência, a gente vai ter pouco resultado. A gente precisaria da adesão de 100% aí, todo mundo colaborando, e essas medidas mais drásticas com certeza não precisariam ser tomadas e a gente viveria relativamente normalmente. Doutor, na questão de referência em saúde, Itaiobeiras é referência em saúde regional hoje. O que o senhor pediria para a população para ajudar o Hospital Santo Antônio de ser referência também no nível de consciência? Pode ficar à vontade, doutor, pede o que o senhor quiser aqui para a população. É o que a gente acabou de passar, é muito importante todo mundo se proteger, então principalmente o distanciamento é muito importante, evitar mesmo ficar próximo aos outros. A gente não sabe quem está infectado, geralmente a pessoa começa a transmitir por volta de 2 a 3 dias antes do primeiro sintoma, ou mesmo sintomas pequenos. Seria outra coisa importante de falar, a gente ainda escuta pessoas falando que estão gripadas, ainda nessa altura do campeonato, quase 1 ano depois da pandemia. Existe a chance sim de ser gripe simples, mas se você está com sintomas de gripe, pense que é coronavírus até prove o contrário,
para você proteger seus familiares, seus amigos. Isole, não fique junto das pessoas, mesmo filhos, pais. Se você está com sintomas gripais, dê uma demonstração de amor, que é ficar longe deles. Nesse caso, a gente inverte a situação. Então, não existe sintomas gripais em pandemias, sempre pode ser coronavírus. Então, tem que afastar, procurar lavar as mãos, evitar contato com os outros e o uso da máscara, principalmente quando você estiver perto de outras pessoas. Muito bem, agora quero agradecer a participação do senhor, doutor, e passar aqui para o Marlon, ele é subsecretário de saúde do nosso município. Marlon, de que forma o município tem enfrentado nos últimos dias as questões aí, essas questões burocráticas, essas questões digamos que seja de apreensão, todo mundo ali em busca de solução? Obrigado pelo momento aqui, para prestar esclarecimento da população. Primeiramente, o município em si, já vem uma parceria muito grande com o hospital. Então, o nosso ponto principal é fortalecer nosso principal prestador, que é a Fundação Taiobeiras. Então, desde o início da pandemia, a gente tem reunido diariamente, praticamente, com o diretor do hospital, com o nosso prefeito, com o nosso secretário de saúde, com toda a equipe, em busca de ampliação de leito e de estruturar o hospital. Então, dentro desse ano, a gente, graças a Deus, ampliou bastante, a gente conseguiu implantar os 20 leitos de clínica médica Covid, 8 leitos de UTI Covid e, recentemente, ampliamos mais 2. Tudo isso em relação a essa boa parceria município-fundação. Então, o primeiro momento é esse. E em relação a essa nova onda, como o Dr. Nicolas colocou, essa semana passada a gente ficou diariamente reunido com um grupo formado na parte da administração, com os profissionais da área de saúde, olhando o que poderia ser feito em relação à questão do município. E em relação ao município, a gente aumentou a quantidade de testes realizados, aumentamos a equipe nossa de monitoramento, a equipe de fiscalização, a quantidade de consultas e, como o Nicolas colocou, em relação aos medicamentos, em relação à questão do tratamento precoce, a gente está garantindo esses medicamentos na nossa farmácia básica. Então, se o médico realmente prescrever, a população tem a garantia que vai ter esse medicamento disponível. É claro, com toda cautela, com todo cuidado e principalmente com critério médico. Então, a gente pede à população a não se automedicar. Isso é uma questão médica, então o médico tem que avaliar os seus benefícios e os seus riscos para aquela medicação. Então, basicamente, o que o município está fazendo é isso. Em relação à questão da vacinação, a gente montou uma estrutura entre enfermeiros, técnicos de enfermagem, condutores, porque a gente precisa deslocar as vacinas para as suas residências. Então, a gente está garantindo, em curto período de tempo, a vacinação, assim que ela chega, a vacina está disponível no nosso município. Então, basicamente, é isso. Atlas Clube de Benefícios e Proteção Veicular, breve em Taiobeiras. Eudogás e água mineral, ligou, chegou. E Decoplan Móveis Planejados, chama no zap. Tony do Sofá, fabricação e reforma de estofados. Marlon, existe, após todo esse trabalho que o município realizou, aumentando o efetivo de profissionais, fiscais, tem algum número específico positivo? Como é que está a situação? A questão da contaminação ela aumentou. A gente estava até o mês passado, finalzinho, início desse mês, até tentando já organizar com o hospital, desmobilizando algumas ações, porque a gente não imaginou que iria pegar todo mundo de surpresa dessa forma. Graças a Deus, a gente vem monitorando isso aqui. Então, a partir do momento que começou realmente a aumentar os índices, a gente começou a reestruturar a nossa equipe, e com o hospital, tinha toda a estrutura montada já, a gente conseguiu manter o atendimento. Mas, infelizmente, não vai depender do gestor público, não vai depender do hospital, se a população não se conscientizar. A principal maneira de conter o índice de contaminação do vírus é a população não realizando aglomerações. Então, a gente pede para a população se conscientizar. Então, enquanto não tiver esse apoio da população nesse sentido, de não promover aglomerações,
tudo que a gente fizer aqui, né, não vai ser suficiente, porque infelizmente não vai ter leitos para todo mundo, como não tá tendo. A gente não tem equipe para todo mundo e muito menos consulta para todo mundo. Então, o principal problema é a questão da prevenção. A prevenção, como diz o ditado, é o melhor remédio, né? Mano, em relação a um número, de reduzir o número, o município não pensou em realizar algum tipo de mutirão com profissionais, apesar de a gente saber que está todo mundo cansado, é muita luta. Eu acompanho, vejo casos fiscais, você nas redes sociais direto, doutor Nicolas aqui. Vocês não tiveram esse pensamento ainda em adotar um novo protocolo no município? Mutirão, você fala assim, em qual sentido? Um mutirão de profissionais para tentar alertar a população, porque a gente vê que não é só da linha de frente, você como subsecretário, doutor Nicolas como presidente da fundação, do hospital, entre outras autoridades. Em relação à questão de mutirão, que a gente fala assim, a gente praticamente mais que dobrou a quantidade de profissionais, né, em questão de orientação. A população, Edinaldo, ela, no geral, ela tem todas as suas orientações. Ela basta o quê? Colocar isso em prática. Então, todo mundo sabe como evitar a contaminação, a questão de não fazer aglomerações. Infelizmente, continua fazendo festas, principalmente a parte jovem. Não quero aqui discriminar ninguém, mas infelizmente nessa parte de festas, né, em si, é o principal público que a gente está tendo problema. Então, a primeira questão é a conscientização. Não adianta nada eu colocar 3, 4, 5 vezes a mais, ou colocar todo mundo, né, para esse combate como está, porque se a população não colaborar, nada vai ser eficaz. Então, a gente aumentou a quantidade, sim. A unidade básica de saúde, ela está também monitorando essas pessoas. A partir dessa semana, os agentes comunitários de saúde estão também participando do monitoramento em questão dos casos positivos, está passando as orientações, está pedindo, né, para aquele paciente, né, que está em isolamento, cumpra com o seu isolamento. Outro caso também, Nicolas até pode depois reforçar isso aqui, a gente já tem vários e vários casos. As pessoas testam positivas, sabem que tem que permanecer isoladas, principalmente fazer isolamento social dentro da sua própria residência, né, dentro do seu próprio ambiente ali, com os outros familiares, para não ter tanto contato. Quando tiver, tem que usar o uso de máscara, higienizações, né, necessárias. Infelizmente, essas pessoas positivas, a gente tem vários e vários casos. Quando vai na sua casa fazer o monitoramento, essas pessoas não encontram no seu domicílio. Então, isso é um crime, né, que essas pessoas estão cometendo à sociedade. Então, a primeira questão, prevenção e conscientização. Sem isso, a gente não vai vencer essa batalha, infelizmente. Muito bem. Marlon, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no nosso canal. Quero agradecer muito, né, por ter nos atendido. O doutor Nicolas também tirou o tempo aqui, né, para prestar esclarecimento de muita relevância para o município. Doutor Nicolas, muito obrigado. Né, o nosso canal está aberto para quaisquer tipo de esclarecimento, hoje e sempre. Muito obrigado, Edinaldo, pela oportunidade aqui. E só uma última informação aí, tirando o gancho de Marlon. Hoje a gente está novamente suspendendo as visitas no hospital. É uma medida necessária, inclusive, pelo que Marlon acabou de passar aqui. Dificuldade que a gente tem do povo conscientizar. Visitam um parente, às vezes estão acompanhando o parente aqui com coronavírus, dentro de uma mesma casa, quarto, e a pessoa circula no hospital, entra no outro quarto de outra pessoa, que é amigo, tenta prestar uma solidariedade. Acredito que sem maldade, mas a pessoa não pensa que se ela estava em contato com um parente com coronavírus, grande chance dela também estar. E aí começa a passar para os outros. Então, vamos ter que suspender as visitas aí, vamos dar mais esclarecimentos aí nas redes sociais do hospital. Felizmente, é uma medida necessária nesse momento, esperamos reavaliá-la em breve. Muito bem. Em relação, como aviso também, a gente está recebendo mais 300 doses de vacinas, novas doses. A gente deve iniciar ainda essa semana a vacinação do público de 75 a 78 anos, que a gente finalizou no sábado com o público de 79 anos. Então, toda a população nossa até 79 anos estão vacinados, receberam já a primeira dose. E a partir dessa semana a gente vai iniciar a vacinação de 75 a 79 anos.
A única questão que a gente queria pedir à população é a conscientização, a colaboração. Não saiam de suas casas sem necessidade. Vamos colaborar, porque dessa forma, essa é a única forma que a gente consegue combater, né, o contágio tão rápido desse vírus. Muito obrigado, Marco.